quê? Porque Deus ama, do jeito que Ele ama a mim, ama você. Mas, se eu tenho mais pecado do que você, Deus ama mais a mim. Jesus fez uma comparação. Simão, um homem devia 50 e o outro devia 100. E foi perdoado, ambos homens foram perdoados. Quem Deus amou a mais? Ou quem mais? O Senhor, que eles estavam dizendo, quem Ele amou mais? A quem perdoou mais. Aquele que pecou muito mais, Deus ama muito mais, porque Deus quer Ele. Há momentos da vida que Deus usa a pessoa como Ele quer. Hoje eu vi um irmão pregando, né? E ele falou que Abraão não mentiu. Não. Ele falou que a esposa era. Ele falou para a esposa: olha, nós vamos entrar aqui no Egito. E aqui, talvez ninguém falou para Abraão, mas Abraão era profeta, ele sabia. Aqui, como você é muito bonita, por causa de você, se você disser que é besteira, ele vai me matar para ficar com você. Como você é minha irmã, diga que é minha irmã. Foram lá no acampamento, e falei acampamento, no acampamento de Abraão, e levaram Abraão e Sara. Meu irmão, ficou todo. Abraão ia todo dia no palácio para visitar Sara, conversar o que estava acontecendo. Né? Os irmãos sabem o que foi que aconteceu, que nós devemos contar essa história mais uma vez, que é uma história bastante conhecida. Então, o anjo do Senhor salvou Abraão. Sarou casado. Quando o rei foi chegar a ela, o anjo do Senhor tocou. Qual a mensagem? Não toque nela porque ela tem um marido. Não toque nela porque ele é profeta. Então veja bem aonde foi o anjo do Senhor aparecer. A mensagem de Deus, a hora. Mas agora eu não estou falando de um vitório, eu estou falando de um homem derrotado, fugindo com medo do rei Saul, fugindo, correndo de um lado para o outro, e agora correu lá para o meio do rei de Gato para poder encontrar socorro. E agora o que é que o anjo vai fazer? Olha, aquele que teme ao Senhor, o anjo está do lado dele. Amém? Não devemos esquecer disso. A Bíblia fala lá em Hebreus que os anjos do Senhor são mensageiros. Não vem nenhuma mensagem se não tiver anjo, viu? Amém? O próprio Jesus foi enviado. Ele, como enviado, foi o anjo foi enviado. Quando ele falava, as bocas se calavam. Quando foram prender ele, na hora imprópria, quando o soldado vinha chegando, ninguém falou como ele. Então veja bem, o que faz o anjo do Senhor. Quantas vezes ele tem livrado de você? Será que é alguma vez? Lembra daquela noite? Então está aqui Davi. E agora como é que eu vou me sair dentro do rio de Gato? Foi expulso? Não. Mensagem. Foi algo que Deus transmitiu. Será que nenhum crente não fez nada? Deus estava vendo um pregador pregando.
escondido de Deus, vai, né? Se esconda dele. O profeta Isaías, no capítulo 46, ele diz: eu cuidei de você desde pequenininho, você me estava no ventre, você nasceu criança, e eu venho cuidando de você até agora. Agora você está de cabelo branco e eu estou cuidando de você ainda. Quando ele está falando para você, está falando que cuidou de você. E essa mensagem é de hoje. Ele, nós não vamos dividir um anjo nunca, irmão, porque o anjo do Senhor é um só, viu? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem no livro. Acampa. Porque é acampar todo mundo, isso aí todo mundo sabe. E às vezes acampamento no livro. Lembramos, né? Quando Tito invadiu Jerusalém, eu ia até falar sobre o assunto, mas é um assunto muito profundo. Vai em Mateus 24. Então ele sitiou a cidade, se acampou, fizeram um acampamento em volta da cidade. Aqui não vai entrar comida, não vai entrar bebida. Aqui não vai sair ninguém, aqui não vai entrar ninguém. Imagina 6 meses dessa situação, como é que a cidade ficou. A história diz, e as mamães, ainda diz assim, Raquel chora seus filhos. E não havia comida, não era para as crianças, era para os adultos. As crianças, as mães serviam a criança de uma num dia, no outro dia da outra. Vocês sabem o que é isso? Mas por que aconteceu isso? Deus não foi culpado. Houve uma palavra, e quando alguém disse, o sangue deste homem é inocente, a resposta do sumo sacerdote foi essa: e o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A profecia se cumpriu. Amém? A profecia se cumpriu com as irmãs, vendo seus filhos sofrendo. Quando diz Raquel, está falando a mãe dos crentes de uma parte, que é a mãe de todos, ainda era. E é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 26, o texto diz assim: de um só homem, ele todas a humanidade da terra, de um só. Ainda marquei as suas habitações, antes dele nascer já tem as habitações marcadas até o tempo determinado por Deus. Então, de um só, todos nós temos um DNA que é o DNA de Deus. Não há diferença entre o ser humano. O anjo do Senhor é o mesmo anjo para todos. Ali está em todos os lugares. Amém? Então veja bem, irmãos, a situação de Davi aqui. E ele terminando, vamos ver um texto para ver o contexto. Amém, Jesus, e eu louvo a Deus por esse momento. Graças a Deus. Diz o rei. Aleluia. Será que me falta louco para que vocês tragam para agir como um doido na minha frente? Davi levanta e ele canta desse jeito. Davi levanta e ele canta desse jeito. Ano 1029 anos
canta desse jeito. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre te louvarão. Aleluia. A minha alma se alegra no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exalte o seu nome. Buscai ao Senhor. Aliás, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olharam para mim estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Este pobre, Davi cantando este pobre. Quando se fala de pobre, parece que é o será que Deus é Deus dos pobres? Você vai ler no Lucas 19, não me falha a memória, Lucas 19, agora não me falha a memória, diz assim, e o Lázaro é o pobre. Esse pobre, o rico, é o rico que tem de tudo. Quando alguém começa a falar, ninguém quer ser pobre, mas quer ser rico. A riqueza está aqui na terra, mas a maior riqueza é a palavra de Deus, porque é ela que dá vida. A riqueza não dá nada para você, mas a palavra de Deus dá vida. A maior riqueza é a palavra de Deus. Então, eu só prego que não quer ser o lado, mas quer ser o rico. É a prosperidade, né? Davi está aqui, ele sabia que ele era rei. Primeiro ele era profeta, sabia que ele ia. A hora dele ia chegar. Mas quando a hora dele chegou, ele chorou. Quando o humilde chorou. Quando vier dar a notícia da morte de Saúl e de Jonathan, ele chorou. Chorou e lamentou. E aquele que trouxe a notícia perdeu a vida, porque a notícia não era boa. A mensagem boa é a mensagem de vida e não de morte. E ele cantou, guerreiro que nem Saúl e que nem Jonathan, suas espadas nunca falharam. Ele, agora ele rei, ele já estava reinando em Hebron, ele reinou 7 anos em Hebron, aleluia, em 37 em Jerusalém. Então veja bem, irmão, ele cantou desse jeito, este povo, mais uma vez eu vou ler. Aleluia! Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. De todas. Ele estava sendo atribulado, ele não queria fazer mal para Saúl, ele não queria fazer mal para ninguém, ele queria só fazer a vontade de Deus. Quando ele fez isto, dirigindo de um louco, foi porque assim que Deus mandou que ele fizesse. Assim que Deus deu o livramento para ele. Dessa maneira, porque ele se humilhou tanto para que o rei fizesse aquilo ao rei. Eu também não tenho chamado de novo. Ele tem só de ir no médico, vai para a igreja receber oração.
acampamento. Falei em acampamento, tudo acampado em volta de Jerusalém, e a mamãe matando os filhos. Isso durou 6 meses, acabou toda a comida, depois Tito vem e destrói a cidade. Foi 6 meses a cidade sitiada. Não entrava comida, não saía, e nem entrava ninguém, nem saía. Por que isso, irmão? A culpa não foi de Deus. O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ali se cumpriu uma parte da tribulação daquela geração. E a palavra diz: ei, não vai deixar de acontecer sobre toda essa geração. Essa geração é outra. Aquela geração dos crentes daquele dia de Jesus. Os crentes que estavam no deserto, que estavam fora de Jerusalém, não morreu nenhum. Eles morreram, claro que todos os apóstolos, irmãos, sabem que foram martirizados. Todos os apóstolos, menos João, foram martirizados. Fora outras pessoas depois foram martirizadas. Mas o que eu quero dizer, aquela geração, os fariseus, todos aqueles lá, inclusive José, que é o escritor judeu, que os romanos levaram para ele contar a história do livro de José, não pode dizer, mas ele não era um crente, ele era um historiador. Ele escreveu o que ele viu, e ele fazia parte dos fariseus. Mas como ele era historiador, ele ficou no livro romano, por isso que tem o livro dele. Por isso que eu creio na Bíblia, creio nisso que está dizendo. Então o sangue caiu sobre aquela geração, viu? Sobre. Não vai acontecer com você, não. Por quê? Porque Jesus disse mais na frente: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O nosso tempo é esse, viu? O nosso tempo é esse, o tempo de Israel, o tempo dos fariseus, aquele tempo terminou ali. Não passará esta geração, aquela geração dos fariseus, que era a geração de Jesus, daquela geração, até o ano 70. Então, aqui a igreja de Deus continua e o anjo de Deus continua acampado. Em volta de cada um de vocês. O anjo do Senhor está acampado, não é mais o exército de Tito. Não é mais o anjo do Senhor acampa-se. Mas aqueles que têm, e o que você tem a Deus. Aqueles que têm a Deus, Ele livra. Ele livra, mesmo na morte, o crente é livre porque está salvo. O crente não morre me estribuchando, pulando-se, não. O crente morre com a alegria do céu. Está chegando meu dia. Entendeu? O velhinho que eu já vi, né? O velhinho que eu digo assim: será que eu vou essa coisa? Eu medo não. Eu não quero morrer, não. Não medo. Não adianta ter medo, não tem para nem correr. Eu não. Então veja bem, saiba teus passos, a tua dança, a tua caminhada, ela está sendo vista. Jesus disse que não tem nada oculto que não seja revelado. Para isso, irmão, nós estamos aqui meditando nesta palavra. Então, veja bem, aí diz o texto em seguida, louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor, ainda lhe diz, o anjo do Senhor é sentinela
nela, ao redor daqueles que o temem e o riem. E mais ele diz assim para você. Veja bem. Provar, quer provar? Tá bom. Aleluia. Graças a Deus. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Vejam, provar e verem que o Senhor é bom. A sua benignidade não é até amanhã, sua benignidade é para sempre. A sua bondade é para sempre. Aleluia. Por isso, irmãos, quer provar esse Senhor? Você já sabe que o anjo está do seu lado. Não adianta você querer correr. Ninguém vai ter diante do anjo. Que anjo forte, hein? Amém? Os anjos são espíritos ministradores dos anjos. E o anjo? O anjo é mais forte. O anjo é a mensagem. A mensagem que vai tocando nas nossas vidas e nos transformando. Aleluia. Nos transformando. Quando? Leve com você. Como diz o leve para você esta. Provar e ver o Senhor. Aleluia. O pastor prega muito. É o livro de maravilha, né? Fazer prova de mim. Né? Eu estou mandando você provar. Não é fazer. Um texto lá que é de outra mensagem, mas que também é uma mensagem. Então nós temos que nascer cada dia. Você diz, será que o anjo do Senhor viu que eu fiz? Viu? Será que o anjo do Senhor viu que eu fiz errado? Viu? Não esconda não, ele viu. E vai ser revelado. Aleluia. Ele viu e vai ser revelado. Por isso que ele tem, você temendo a Deus, ele te livra do todo mal. Deus abençoe, que Deus dê da sua graça, e eu digo graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém e amém, Senhor.